Boa noite, estamos começando o programa Argumentando, que hoje conversa com a Mônica Dias, que é coordenadora do Comitê Gestor do programa Minha Casa, Minha Vida, da Prefeitura Municipal de Macapá. Vamos falar sobre tudo sobre essa coordenação para que mais tarde a gente possa conversar diferente do que foi conversado por Macapá. A gente volta já. Muito bem, estamos de volta agora sim, conversando com a Mônica Dias. Mônica, um prazer muito grande em tê-la aqui, recebê-la aqui na Bandeirantes, um prazer grande mesmo. Nós é que agradecemos, né, a esse apoio da imprensa, né, de nos permitir falar sobre o programa, sobre o processo de seleção do São José e dar à sociedade os esclarecimentos, né, para que as pessoas possam acompanhar e garantir assim a transparência e a lisura desse processo. Pois é, tem aí envolvido a Prefeitura Municipal de Macapá, a Caixa Econômica Federal, tem uma série de situações e tem um comitê gestor. Esse comitê gestor, quem participa dele? O comitê gestor ele foi criado, né, justamente para conduzir todo esse processo que envolve o programa Minha Casa Minha Vida. Porque, na verdade, a Prefeitura de Macapá, né, ela aderiu não só ao empreendimento do São José, ao programa, mas a gente tem o Açucena. Então, o prefeito criou uma comissão, né, que são técnicos de várias áreas, que estão conduzindo não só o processo de seleção, mas também a política de habitação, né, do município de Macapá. Vai ser diferente do Mucajá, por exemplo? O Mucajá, na verdade, ele não é um recurso do programa Minha Casa Minha Vida. Sim. Ele é PAC, né? Então é uma outra dinâmica. Mas também cabe agora, cabe ao município e cabe ao comitê gestor acompanhar, né, tudo que envolve esses empreendimentos que a prefeitura operacionalizou. O Mucajá, nós estamos retomando, né, o conjunto no sentido do comitê gestor. Da cooperação com os moradores. Exatamente, de rediscutir a implantação dos equipamentos, né, que não foram feitos na época. Então, estamos em conversa com a Caixa Econômica, com a Sendu, que é a secretaria responsável também pelo empreendimento, e nós estamos aos poucos retomando para garantir, né, que aquelas pessoas que residem lá tenham realmente condições, né, de permanecer lá de forma mais digna, né? Quando já foi feita a seleção? No São José, para o residencial São José, e até isso que nós, né, queremos hoje estar falando mais, hoje nós estamos dando um retorno para a sociedade sobre o processo de seleção dos grupos pessoas idosas e pessoas com deficiência. Esse grupo, a portaria do Ministério das Cidades, a 595, ela prevê um processo de seleção diferente do que foi feito no grupo dos Gerais, que foi o sorteio último que teve, né, onde nós tivemos 950 apartamentos sendo sorteados em dois grupos, o grupo 1 e o grupo 2. Desse processo de seleção de pessoas idosas e pessoas deficientes, a portaria diz que a ocupação das vagas disponíveis, que é 3% do valor total, para esses dois grupos, ela tem quantidade total, né? 3% da quantidade de apartamentos. Que é 1.440. No caso do grupo de pessoas idosas, são 88 apartamentos e pessoas com deficiência também, né? Porque a gente acaba arredondando, né? Preferência para os andares? Para eles, eles têm preferência na localização. Fora isso, o processo de seleção deles, eles são contemplados por critérios, por números de critérios. Os critérios representam a vulnerabilidade, né, do nosso usuário.
Então, se no caso, né, nós tivermos 88 pessoas com 4 critérios ou com 5 critérios, essas 88 pessoas idosas ou deficientes, elas já são contempladas imediatamente, né? Elas já são colocadas imediatamente na vaga. Mas se eu tiver 89, eu tenho que fazer sorteio entre as que têm 4 critérios. Então, isso é a portaria que determina. Nós fizemos a seleção desses 2 grupos e depois, como todo o processo exige, as pessoas entregaram o documento desses 2 grupos, foram visitadas. E desse processo de entrega de documento e visitação, nós tivemos no total 34 pessoas desclassificadas, né? Não atenderam digamos assim, aos princípios estabelecidos ali na... 6 foram eliminadas porque tinham renda superior ao que prevê o programa, que é 1.600, e outros foram desclassificados por não atenderem ou não comprovarem os critérios que eles haviam declarados. Disseram que tinham. Exatamente. Nesse caso, eles são desclassificados. Para você ter uma ideia desse grupo de pessoas idosas e pessoas com deficiência, nós usamos todo o cadastro reserva, né? E por isso é que hoje eu estou aqui, né, para comunicar para a sociedade que nós divulgamos no nosso site a lista desses desclassificados e, no nosso entendimento, que mostra, né, para a população a transparência, a lisura, porque o nosso cadastro ele é autodeclaratório, mas no processo de seleção as pessoas terão que comprovar tudo o que declararam. Com relação, né, a esse grupo de idosos, nós temos aí o Conselho Estadual do Idoso, não é? Que tem vínculo também lá com a própria prefeitura, apesar de ser estadual, lá com a prefeitura ele tem. O Conselho ele teve alguma participação nesta informação, ou nesse trabalho de verificação? Na verdade, nesse processo de seleção, nós, como nós estamos seguindo a portaria do Ministério das Cidades, na fase de seleção, né, das reuniões com as pessoas que foram sorteadas ou contempladas, todos os conselhos foram convidados, né, a estarem lá presentes. Compareceram? Né, alguns compareceram. Outros, né? Não, né? Outros não. Mas é um processo que está sendo cada vez mais participativo. A gente tem recebido muitos presidentes de associações querendo compreender como se dá a metodologia da portaria. Então, eu acredito que a tendência, e é isso que o comitê gestor quer, é isso que a prefeitura quer, que a sociedade civil cada vez mais acompanhe o processo, né? Exatamente. Eu vou para um rápido intervalo e a gente já volta para o segundo bloco. Fique com a gente. Muito bem, estamos de volta com o programa Argumentando, que hoje conversa com a Mônica Dias, que é da responsáveis, aí, a coordenadora do comitê gestor do programa Minha Casa Minha Vida. Agora, qual é o maior problema que vocês estão enfrentando, além, digamos, desse da agora, que foi com relação ao grupo dos idosos e o grupo dos deficientes, que já tem aí digamos assim, uma renovação de oportunidades, uma vez que alguns foram desclassificados. Mas, além disso, qual é os problemas que você enfrenta? Na verdade, o tempo, né, que nós temos para fazer a seleção, que é um tempo muito curto, visto que o empreendimento já está pronto. Vocês acham curto, e aquele que será o futuro beneficiário acha muito longo. É verdade. Quem tem razão nisso aí? Não, é verdade, assim, é curto no sentido de que as etapas, e até mesmo a pedido do próprio prefeito, as visitas, né, elas precisam ser feitas e a gente tem levado a defesa civil. É um exército de pessoas que você tem, né? Exatamente.
Então, quantas pessoas estão trabalhando nesse questão? Porque, olha lá, quantas são? Só mesmo que vão ser contemplados em mais de 1.400. E para atender 1.400, precisa de pelo menos aí 60, 70 pessoas para estar nas casas. E não é essa a realidade da nossa equipe, mas é uma equipe muito séria, muito empenhada, né, que está muito disposta a fazer o processo acontecer, mas a gente acredita que, como o empreendimento já está mais de 97% concluído, né, ele está praticamente concluído. Tá, a água está resolvida? Água, a gente está já na finalização, inclusive essa semana a semana que vem devemos ter uma reunião com a CAESA. Hoje tivemos uma reunião com a CEA, né, que também já está se planejando para fazer a parte da ligação elétrica lá para o residencial. Então, está se caminhando tudo dentro do que... Tá? Também, nós estamos trabalhando... Como vai ser o esgoto de lá? O esgoto de lá, ele é totalmente padronizado dentro do que é exigido, né, hoje pela Secretaria de Meio Ambiente. Pois é, mas aí com relação a fossa cética, porque não tem a coleta nessa região, não tem coleta de esgoto. Eu não sei te informar tecnicamente, né, sobre o empreendimento, mas seria até interessante a gente trazer um técnico, né, da Direcional, que é a empresa que está lá, mas dentro do que se pede, né, a legislação, né, hoje o que se tem de indicação para esse tipo de empreendimento, principalmente São José, que fica aqui no centro, né? Aqui, pois exatamente. O tapume ainda precisa tirar, mas ainda falta ter 97 pronto dos prédios, não é? Porque ali ainda falta rua, ainda falta uma porção... Internamente ele já está... Não, eu falo fora, o entorno. O entorno, a prefeitura vai começar já a fazer a revitalização toda estima do quanto, entorno. qual é o prazo, mais ou menos assim, para acontecer a entrega? Início de outubro. Início de outubro, essa é a previsão. Essa Quer dizer, lá pelo Dia dos Pais, do Dia dos Professores, já está... Eu espero. Espera que já esteja. Nós esperamos. Pois é, e lá porque lá no Mucajá tem muitos problemas, inclusive de convivência, porque dá problema no andar de cima, né, no banheiro de cima, afeta o de baixo, que afeta mais do piso. E eles têm tido ali alguns problemas de relacionamento. Na verdade, né? Infelizmente, né, essa obra ela apresenta muitos problemas estruturais. O Mucajá. É o Mucajá. Infelizmente, foi uma obra feita assim, sem muitos... a empresa ou a própria fiscalização em torno do serviço deixou muito a desejar, pelo que nós percebemos, né, desse empreendimento. Tanto que ele é uma referência negativa, né? Mas o do São José... Como é o gás lá, esse abastecimento de gás? Não, ele é externo. Né? É externo, mas é individual, botijão embaixo? Botijão embaixo, para cada apartamento. Porque aqui deu um problema, você lembra no Mucajá que deu um problema, não é? Não, no Mucajá, acho que não. Foi no Mucajá deu, porque era gradeado o local onde ficavam os botijões, e foi rebentado e roubava os botijões. Mas eu acho que do Mucajá não era esse sistema, não. Acho que você deve estar falando do Macapaba, que teve logo no início algumas situações. Não, o Mucajá foi assim. Não. Foi assim. Não tenho essa informação. Pois é. E lá deu muito desse problema. Outro problema no Mucajá, que dá o título do Mucajá, porque é um problema, foi até bom desistir, porque os exemplos ruins estão lá. Né? Tem muita gente, por exemplo, começou com relação aos síndicos. Como vai ser resolvida essa questão dos síndicos para a administração das áreas comuns? Nós acabamos de fechar a gestão condominial, né? Esse empreendimento, o FAR, ele destina um recurso para fazer tanto o plano técnico de trabalho social, que é justamente desenvolver atividades de interação desse novo grupo, né, que vão estar habitando em conjunto, e também um recurso específico para fazer a gestão condominial, que é preparar as pessoas para viverem e administrarem um condomínio. Então nós aprovamos agora na Caixa Econômica o plano, a Prefeitura deve licitar esse plano, né, e uma empresa deve ficar responsável pela operacionalização, a organização dos condôminos, reuniões. O PTTS também
vai ser licitado, né? Então, isso é uma coisa boa. A gente acredita que o diferencial do São José, ele vai estar muito... Ele vai ser uma referência no sentido de que a gente pretende que as pessoas, ao entrarem no São José, já tenham uma gestão condominial, que estejam conduzindo, né, explicando, orientando esses moradores. No projeto não tem o apoio, digamos, tem o CIOSP ali, que já estava implantado, né? Tem o posto médico que já estava também implantado, mas vai precisar de ser ampliado, reforçado. Os equipamentos, né? Quanto aos equipamentos, sim, a área lá em si, e um dado muito interessante, quando a gente estava fazendo o relatório de equipamentos da área, a equipe identificou que, entre inclusive os sorteados, né, e mais as nossas demandas dirigidas, 60% já moram ali naquela região. Então isso facilita muito, porque já usam os equipamentos existentes naquela área. Porém, lógico, né, com a entrada de mais famílias, nós teremos que fazer um reforço desses equipamentos. E o reforço vai vir através de escolas, né, e mais uma creche que nós estaremos construindo, né, nessa área. Também já encaminhamos para a Caixa. É na área, né, de influência, né? Mas eu quero que você fale sobre um raio de 1.000 metros, como exige a portaria. Portaria, né? Então, mas eu quero que você continue falando nessa questão da creche, daqui a pouquinho mais, com um rápido intervalo. Bem, estamos de volta com o programa Argumentando, que conversa hoje com a Mônica Dias, que é coordenadora do grupo gestor do programa Minha Casa Minha Vida. Mas, Mônica, você falou no bloco anterior a questão da creche. A prefeitura vem enfrentando um problema com a construção das creches, porque elas tiveram uma licitação feita a nível nacional para a região amazônica, e até aquela uma lá da região ali da usina de asfalto está com problema. Houve no começo da semana passada, uma reunião com o técnico da FNDE aqui para discutir esse assunto. Agora, e ali precisa ter um cronograma que seja obedecido para a construção dessa creche. O que é que tu pode garantir para esse pessoal que vai morar para lá, que é empregado e que tem filhos? Então, a creche que vai ser construída dentro dos equipamentos previstos para o empreendimento São José, ela é com recurso do FAR. Então, esse recurso, ele já é destinado, inclusive, em cima do valor total do empreendimento. Então, o recurso para a construção da creche, ele está garantido, né? A licitação vai ser feita aqui? A licitação ela é feita aqui. Porque a outra creche, a licitação não foi feita aqui, esse que é o problema. Aí está dando toda essa questão. Eu estou acompanhando, né, tudo que envolve os empreendimentos. Esse apoio de feira, como é que é? Na verdade, lá nós já temos, é uma área comercial, né? Uma área comercial, nós temos uma feira, né? Tem escolas. Ela é uma área bem servida de equipamentos, né? Mas vai ser reforçado ainda mais com a vinda das famílias, né? E essa questão dos ônibus para lá, que Macapaba tem problema, demorou para resolver o problema do ônibus aí da região lá no Mucajá? Lá, como a gente tem sempre colocado, né, e a gente tem feito algumas reuniões, inclusive com a própria comunidade que tem nos procurado para saber como vai ser feita toda o entorno da obra, a questão da segurança, a questão da saúde. Então, o que nós temos de diagnóstico daquela área, ela nos apresenta um diagnóstico favorável. Né? Porque... Mas eu falo com relação a abrigos. Abrigos. Sim. A gente tem a própria CETEMAC tem já um projeto, né, para atender toda essa área. Esse plano da CETEMAC está atrasado. Então, isso
Quer dizer que esse plano não está, digamos assim, casado com o projeto, com a inauguração em outubro do... Não, nós estamos trabalhando em conjunto. Então, toda essa parte do entorno, de atender, de urbanização daquela área, de asfaltamento, tudo está sendo feito em conjunto com todas as secretarias, né, do município. É mais fácil aí ou no Açucena? Oi? É mais fácil aí no São José ou lá no Açucena? É mais fácil o acesso, você fala? Não, a colocação desse serviço. Ah, não, vai ser toda agora feita para o São José. A gente está fazendo uma força-tarefa, o prefeito tem reunido com todos os secretários no sentido de garantir, né, toda essa infraestrutura. O que aconteceu lá no Oscar Santos, que eu falo assim porque tudo é da prefeitura, né? Oscar Santos, lá venderam casa, lá emendaram casa, lá alugaram. Essa mesma questão teve no Macapaba. Qual é a providência para não ter no São José? Na verdade, é bom que a gente aqui ressalte. Os entes, né, que são envolvidos nesse processo, eles têm papéis diferenciados. Por exemplo, não cabe à prefeitura, não é papel da prefeitura se responsabilizar por essas questões que envolvem venda, né, aluguéis. A responsável por esse acompanhamento e inclusive pelo distrato das pessoas que não cumprirem o que está estabelecido no contrato é da Caixa Econômica. O que a prefeitura faz é, quando acionada pela Caixa, né, numa relação de parceria, fazer um levantamento, dar um parecer econômico de uma determinada família, mas a pedido da Caixa. Então, esse trabalho... Tem estrutura para isso? Eu acredito que a Caixa está dentro dessas instituições Ou vai só apagar incêndio? Dentro dessas instituições financeiras que trabalham com o programa Minha Casa Minha Vida, a Caixa me parece ter uma boa estrutura para... Porque a Caixa não tem desgaste, né? Por exemplo, quem teria desgaste é a prefeitura, é o prefeito, porque é aquele que precisa fazer certinho, porque ele que vai disputar mandato. E aí, essa é uma preocupação nossa. Não adianta a gente querer passar para a costa da Caixa Econômica, que ela vai dizer, chegar lá, uma simples raquetada desde lá, colocar tudo no colo do prefeito. São por isso que a gente tenta fazer um trabalho, né? A gente tenta fazer um trabalho em conjunto, né? E o processo de seleção ele é fundamental para garantir que esse tipo de situações elas não aconteçam. Se a gente realmente consegue, e aí eu acho que você há de convir comigo, fazer uma seleção com pessoas que realmente estejam dentro do que o programa preconiza, né, dentro do que está estabelecido pelas portarias, eu acredito que nós vamos ter moradores, né, realmente comprometidos com o seu ambiente, né, com o espaço do condomínio. Isso porque quando o pessoal do Macapaba diz também, a mesma coisa aqui, né, tem problema, agora eles estão lá com problema danado. Eu realmente confio que não vai ter no São José, porque tem os exemplos, né, pelo menos lá não tinha exemplos. Mas já temos exemplos. Agora uma questão... Mas o processo de seleção do Macapaba, né, ele não é o mesmo processo de seleção que a prefeitura está utilizando. Mas ele é um processo de seleção. Ele é, mas o nosso processo de seleção, ele tem uma diferencial, que eu gosto muito, que eu acho até muito democrático. O diferencial dele é que nós estamos trabalhando com vários sistemas de controle, né, de fiscalização. Nós estamos trabalhando tanto com o sistema da própria Caixa Econômica, que pega RAS, pega outras informações, e a gente também trabalha, inclusive, né, numa relação de parceria, de comprometimento com a sociedade. A CGU se prontificou a também fazer análise, né, das pessoas selecionadas no nosso processo. E isso dá, né, uma condição mais eficaz no sentido de que realmente aquelas pessoas que estão lá são pessoas que estão dentro do que o programa prevê. Mônica, agora fala ali para o telespectador, para aquele que está interessado neste assunto, o que é que ele precisa fazer ainda, né, para que realmente resolva, que não vai dar problema no futuro lá no São José. No São José? Sim. No São José, eu acho que as pessoas que estão
estão num processo de seleção, porque a gente, na verdade, ainda não tem os moradores oficiais, né? Sim. Os que estão no processo de seleção, né, tem que ter muito cuidado em não perder os prazos, né, em colocar... Você percebe que essa é uma área muito delicada, desculpa, porque houve aquele problema daquela moça que entrou só com o nome, sem sobrenome, deu uma OAE. Mas é uma coisa que a gente explicou muito também na imprensa, né, e a gente tem tido esse apoio da imprensa, no sentido de que o nosso banco de cadastro, o que identifica o nosso usuário é o CPF dele e o número de inscrição dele. Muito bem, Mônica. Muito obrigado por ter vindo. Eu fiquei satisfeito com as explicações. Eu acho que o telespectador também, aquele interessado neste assunto também. Mas acabou nosso tempo e nós vamos embora. Fique com a Band.